Fala aí, irmãos e irmãs queridos. Espero que todos vocês estejam super bem. João Pedro aqui e hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre identidade. Muitas das vezes a gente tem dentro do nosso coração aquele sentimento de querer viver algo de maior, de querer viver um plano grandioso da parte de Deus. Muitas das vezes a gente tem até aquele sentimento de ter aquela certeza que Deus tem algo de maior para a nossa vida, mas a gente não consegue se jogar exatamente nesse plano que Ele tem para nós. Pessoas vêm até nós, oportunidades muitas das vezes vêm até nós, mas a gente não consegue realmente agarrar essa oportunidade, a gente não consegue realmente viver algo de novo na nossa vida, a gente não consegue se jogar em algo de novo, justamente por conta de nós não termos essa identidade muito bem firmada em Deus. A verdade, irmãos e irmãs, é que nós crescemos dentro da sociedade, nós crescemos no mundo, aonde as outras pessoas vão colocar rótulos em nós. Rótulos onde muitas das vezes as pessoas vão dizer que nós não somos capazes, rótulos onde muitas das vezes as pessoas vão dizer que nós não vamos chegar em lugar nenhum, rótulos onde muitas pessoas vão dizer que nós nascemos para sofrer e nós tomamos isso como verdade, uma vez que a gente escuta isso várias e várias vezes. Aquilo fica no nosso coração e a nossa identidade, que é quem nós somos, acaba sendo moldada justamente por isso. E aí a gente não consegue se jogar. Essa que acaba sendo muitas das vezes a barreira entre você e o propósito e o sonho que você quer viver e a vitória que Deus tem reservado sobre a sua vida. É porque você não consegue realmente se ver, se identificar da forma com que Deus te vê. Aí uma oportunidade chega até você, aí uma oportunidade de negócio, uma pessoa legal entra na sua vida, mas sem perceber, você não consegue manter aquilo dentro da sua vida e como se fosse uma água, ela sai ali pela sua mão. Aí passam os dias, os anos e você acaba não vivendo uma mudança que você gostaria de viver, ou você acaba não conseguindo se jogar no grande propósito que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a sua jornada. Assim como aconteceu com Jesus quando ele estava em Nazaré. Nazaré era ali uma cidade pequena, Nazaré era uma cidade que não tinha uma boa reputação, e quando Jesus foi ali para aquela cidade, a Bíblia vai nos dizer que era a cidade onde ele cresceu, a Bíblia vai nos dizer que ele não pôde realizar naquele mesmo lugar vários milagres. Jesus, mesmo sendo o Deus encarnado, não pôde realizar milagres naquele lugar, porque as pessoas dali não conseguiam ver Jesus da forma com que ele realmente era. Eles viam Jesus como alguém menor, e eles se viam também como alguém menor. E a forma com que a gente se vê vai moldar aquilo que nós vamos viver. Então, para que a gente venha ter resultados diferentes na nossa vida, para que você venha conquistar um novo amanhã de vitória sobre a sua vida financeira, um novo amanhã de harmonia sobre a sua casa, é sobre você realmente começar a se apegar na identidade em quem Deus diz que você é, e não no que a sociedade, não no que o seu professor, não no que o seu pai, não no que as outras pessoas falaram que você era. Porque a verdade sobre todas as coisas é a palavra de Deus, é aquilo que Deus já disse que você era. E quando você se apega a isso, é que você pode viver aquilo que Deus tem para você. Então as pessoas de Nazaré, que era a cidade ali onde Jesus cresceu, elas não puderam viver grandes milagres justamente por conta dessa falta de identidade,
que eles tinham. Eles se viam como um povo pequeno, como um povo menor, como um povo que não era merecedor de ter o Messias, de ter o Deus vivo ali do lado deles. E por conta disso, eles não viveram grandes milagres da parte de Deus. E é por isso também que muitas pessoas acabam não vivendo grandes coisas em Deus, porque elas não se veem como merecedoras. Talvez você esteja passando hoje por isso, aonde você tem e quer, onde você sente que Deus tem um grande milagre para a sua vida, onde você sente que Deus tem algo de grandioso sobre a sua história, algo de grandioso sobre uma porta que Ele vai abrir de emprego, um concurso que você vai passar, uma empresa ali que vai crescer nas suas mãos, um grande casamento, uma família linda que você vai ter, uma cura que Ele prometeu para você, mas muitas das vezes você não se sente como merecedor. Você não se sente do mesmo tamanho do milagre que você poderia viver. E por você não se sentir desse mesmo tamanho, por você não realmente ter a sua identidade, que é quem você é, ali no mesmo tamanho do milagre que você iria viver, por conta disso, você acaba não tendo fé, assim como o povo da cidade de Jesus. E por você não ter fé, aquilo que você tanto queria não vem até você. Porque Deus, Ele age por fé. Assim como aconteceu na vida de todos os heróis da fé. Davi, ele lutou contra o Golias, porque Davi tinha fé naquilo que Deus iria fazer. Porque Davi sabia que com um Deus, a identidade dele estava firmada nisso. Porque ele sabia que com Deus, ele podia todas as coisas. E é uma vez que a gente restaura a nossa identidade em Deus que a gente de fato consegue fazer a mesma coisa que Davi. Se jogar e se entregar nas oportunidades. Ali no meio da história de Davi, onde todas as pessoas estavam vendo um gigante que era um homem que era impossível ali de ser vencido, Davi viu aquilo como uma oportunidade. E porque ele se jogou, ele viveu o que ninguém viveu. E a partir de você conseguir restaurar e viver debaixo dessa real identidade, que é quem você de fato é em Deus, que é a verdade sobre todas as coisas, é aí que cada vez mais você consegue aproveitar essas oportunidades e realmente agarrar aquilo que Deus tem para sua vida. Só vive o propósito quem sabe quem é. Só vive o propósito quem tem a identidade muito bem clara e muito bem trabalhada em Deus. Davi sabia disso, e mesmo ele sendo ali um garoto, muitos arqueólogos vão falar que ele tinha até a metade do tamanho do gigante, porque ele sabia que assim como a palavra de Deus disse, que em Deus nós podemos todas as coisas, tudo é possível para aquele que tem fé, porque Davi sabia disso, e ele se jogou, ele viveu algo de extraordinário, algo de sobrenatural da parte de Deus sobre a vida, sobre a história dele. E talvez você sinta isso, que Deus tem algo de grandioso da parte dele sobre você. E caso você não sinta, a própria palavra de Deus diz que você tem grandes promessas. Se você respira, você tem grandes promessas da parte de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história. Mas muitas das vezes o que está te impedindo de você viver essas grandes promessas, que é algo que Deus tem reservado para você e para a sua história, não é algo que Deus está roubando de você. O motivo de muitas das vezes você não está ainda vivendo tudo isso é justamente porque você ainda não se vê como merecedor, porque você se vê muito abaixo do milagre, daquilo de grandioso que Deus tem para a sua vida, sobre a sua história. E porque você se vê muito abaixo,
você não tem realmente fé naquilo que Deus pode fazer. Conforme a nossa visão sobre Deus vai aumentando, conforme você vai conhecendo Deus, você tem que também cada vez mais conhecendo quem você é em Deus. Senão você vai acabar tendo uma relação ali de pai para filho muito distorcida. E você vai acabar não vivendo aquilo que o seu pai tem reservado sobre a sua vida. A palavra de Deus já diz que a vontade de Deus sobre nós é boa, agradável e perfeita. Mas é a vontade dele, são os planos dele. E é por isso que muitas das vezes a nossa vida está num rumo que a gente não entende muito bem porque que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Por que muitas das vezes a nossa vida está travada? Muitas das vezes é justamente porque nós não estamos vivendo o plano de Deus, o propósito que Deus tinha sobre a nossa história e sobre a nossa jornada. Você é muito maior do que os rótulos que a sociedade e o mundo colocam em você. O mundo pode dizer que você é uma mãe solteira, que você é um adolescente, que você é um drogado, que você é um rejeitado, uma rejeitada, que você é a sua faculdade, um engenheiro, uma advogada, um advogado, mas você é algo muito maior do que isso. A palavra de Deus vai dizer que você é algo muito maior do que isso. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é mais que vitorioso. Você é amado, escolhido. Agora o que a gente tem que fazer é justamente trabalhar em nós, a nossa identidade, para que a gente venha viver justamente agarrado a essas verdades sobre quem nós já somos, sobre a nossa real identidade. E é justamente isso que eu trabalho bastante lá dentro do nosso método, o método VPI, aonde você vai entender a como viver debaixo dessa real identidade. Não só saber quem você é, mas como realmente viver debaixo dessa real identidade. Como realmente viver dentro do seu dia a dia como uma pessoa que diz tudo aquilo que a Bíblia diz que de fato você é, para que você venha viver tudo que o seu Pai, o seu Deus tem reservado sobre você, sobre a sua história, sobre a sua jornada, sobre a sua caminhada. É por isso que muitas pessoas acabam não conseguindo viver o propósito delas ou se jogar no propósito delas. Talvez você esteja aqui e você me diga, João, eu já sei qual é o meu propósito. Ou então Deus colocou um grande sonho no meu coração. Eu tenho grandes oportunidades hoje aqui para mim, mas eu não consigo me jogar. Quando eu vou dar um passo, eu travo. É justamente porque você não se vê do tamanho daquilo que você vai se jogar. Agora, uma vez que você se vê como alguém que literalmente, assim como a palavra de Deus diz, como alguém que pode todas as coisas, é aí que você consegue se jogar nessas oportunidades, no seu propósito, nos seus sonhos. E você passa a viver o sobrenatural, uma vida onde você vai viver com muito mais felicidade, com muito mais realização. Se tem uma coisa que nos deixa frustrado, desanimado, para baixo, é justamente isso. Não tá vivendo aquilo que muitas das vezes a gente gostaria de viver. Não é verdade? Aquilo que lá no fundo a gente gostaria de estar vivendo. Não só em questão financeira, mas justamente da gente estar se jogando e fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer. É aí que mora, muitas das vezes, a real felicidade plena. Em fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mas por a gente não ter essa coragem, essa ousadia, nós ainda não estamos vivendo justamente aquilo que anseia no nosso coração. Agora, uma vez que a gente restaura essa identidade,
que a gente trabalha muito bem a nossa vida debaixo dessa identidade, é aí que a gente consegue se jogar naquilo que Deus tem para nós. Tudo que o inimigo teme, tudo que o inimigo teme e tudo que o inimigo sempre vai tentar fazer, tentar distorcer a sua real identidade, tentar distorcer quem você de fato é, para que assim ele venha roubar você do seu real propósito. Ele vai te deixar muitas das vezes preso no seu passado, naquilo que falaram que você era, para você não viver uma vida debaixo de quem você realmente é. A palavra de Deus vai nos dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba os seus sonhos, ele rouba você de viver o grande propósito que Deus tem para sua vida exatamente dessa forma, fazendo você não se ver da forma com quem você realmente é em Deus. Então encontre o seu propósito, restaure a sua identidade, que assim você vai viver o extraordinário e tudo que Deus tem reservado para a sua vida. E para você que me diz, João, eu quero realmente restaurar minha identidade, eu quero vencer minhas inseguranças, essas travas que estão na minha vida, eu sinto que tem algo hoje me impedindo de eu realmente viver algo de maior. Dentro do nosso método a gente trabalha isso, com princípios para você realmente viver essa transformação, para viver uma vida de muito mais propósito. Lá a gente trabalha a questão da identidade, propósito e visão sobre Deus, para você viver essa real transformação com princípios de uma forma clara. Eu vou estar deixando aqui embaixo desse vídeo o link para você estar entrando no nosso método. Ele já ajudou várias pessoas, eu tenho certeza que ele vai te ajudar também e que ele vai ser transformador. Amém, irmãos? Deixa aqui embaixo o comentário de vocês, se vocês concordam, se fizeram sentido esse vídeo para vocês, se foi bênção ou não para vocês. Fiquem em paz, que vocês vivam o melhor dia da vida de vocês. E lembrem-se, Deus tem algo novo para a sua vida. Até mais, irmãos.